É possível controlar os movimentos de insetos e pequenos animais através de campos eletromagnéticos? E será que é possível transferir pensamentos e sensações de uma mente para a outra? Bom, embora agora a ciência esteja investindo pesado nesse sentido, será que, de certa forma, essas experiências já não têm sido praticadas há muito tempo no grande conflito? Olá, meus amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês e também que o Espírito Santo habite em seus corações. Amém? Bom, talvez há algumas décadas nós só veríamos isso em filmes de ficção científica, mas a verdade é que recentemente alguns cientistas conseguiram hackear o cérebro de moscas e as controlar remotamente. E amigos, tudo é feito através de um comando que é enviado ali aos neurônios desses insetos através de eletromagnetismo. E acontece que os cientistas, eles criaram uma espécie de caminho iônico que, quando os insetos estão em um determinado campo magnético e o calor é acionado, isso equivale a uma espécie de gatilho que ativa imediatamente a parte do cérebro das moscas que está ligada às suas asas e, no mesmo instante, elas são abertas. Mas as pesquisas da Rice Universidade, elas não param por aí, porque juntamente com a DARPA, eles estão desenvolvendo um fone de ouvidos com um microfone, o qual tem o poder de ler a atividade neural de uma pessoa e aplicá-la em outra, transferindo assim pensamentos e sensações entre indivíduos. E, na verdade, técnicas parecidas com essas aí já foram aplicadas em controlar alguns camundongos e, de acordo com os especialistas, essas experiências elas estão sendo feitas com o objetivo de restaurar a visão e também gerar tratamentos para melhorar problemas de mobilidade que estão ali intimamente ligados ao cérebro. Bom, pelo fato do ser humano criar ogivas nucleares capazes de destruir países inteiros só pela sede de poder e de supremacia, eu não duvidaria que tais experiências pudessem, em um futuro não muito distante, resultar em uma arma para controlar a mente do próprio ser humano. Contudo, embora possam haver planos de se chegar a isso, nós não sabemos se Deus vai permitir que o homem desenvolva e que ele utilize tal tecnologia. Mas, de certa forma, ainda que o homem não tenha essa tecnologia e ainda que não seja a ele permitido desenvolvê-la, a verdade é que a Satanás é permitido se utilizar de técnicas semelhantes e todo ser humano que se atreve a colocar-se por escolha própria no campo magnético do inimigo, se assim nós podemos entender, não pelo calor semelhante a como os neurônios das moscas são ativados, mas pelo frio das trevas demoníacas, o homem pode ser obrigado a fazer a vontade do inimigo, assim como aquelas moscas são obrigadas a abrirem as suas asas quando estão naquele campo magnético. E está escrito, e depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. João capítulo 13, versículo 27. Irmãos, embora Judas tenha andado 3 anos e meio com Jesus e não apenas tenha visto seus milagres, mas também tenha participado desses, quando ele foi enviado a curar, expulsar demônios e pregar que o reino dos céus havia chegado, ainda assim, por não ter submetido sua vontade à vontade de Cristo, Judas passou a desconfiar e, por fim, acreditar que as ideias dele eram mais plausíveis que as ideias de Cristo, até que chegou ao ponto de que Satanás entrou em Judas e ele não pôde fazer nada mais senão obedecer aos comandos das trevas e entregar Jesus aos sacerdotes. Bom, depois do ano 313, quando o imperador romano Constantino se declarou converso ao cristianismo, a igreja gradativamente passou a considerar as ideias do Estado com relação à fé
mais plausíveis do que as ideias dos apóstolos de Cristo, e o resultado foi que a Igreja Romana não apenas quis subverter a verdadeira fé cristã, mas eliminou milhões de vidas daqueles que não se submetiam às ideias ditadoras dela. Também, quando as igrejas protestantes recusaram a mensagem do clamor da meia-noite entre 1842 e 1844, essas também estavam se colocando voluntariamente no campo de Satanás. E de lá para cá, essas igrejas têm considerado a mensagem do terceiro anjo algo tão absurdo e contrário ao que elas acreditam ser o verdadeiro evangelho que, unindo-se com o dragão e a besta, elas também perseguirão os remanescentes da profecia e, na verdade, antes que a porta da graça se feche, não apenas irão perseguir, mas também serão culpadas pela prisão e pelo martírio de muitos defensores da verdade presente. Irmãos, quando os homens se colocam no campo magnético das trevas, chega um momento em que suas ações contra Cristo e sua igreja se tornam quase que instintivas e involuntárias, porque as trevas os levam a pensar e falar contra a verdade, ainda que eles professem ser seguidores de Cristo. E quando os homens rejeitam a mensagem da verdade presente, eles param de ouvir o Espírito Santo e passam a estar atentos para ouvir a voz do maligno. E então, nesse processo, também existe uma espécie de transferência de pensamentos e de sentimentos de um ser para o outro, pois os falsos cristãos que entregam seus ouvidos ao maligno passam a ter os mesmos pensamentos e sentimentos que ele tem, ou seja, fazer guerra contra o remanescente da igreja. E diz o Espírito de Profecia: temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Eventos Finais, página 156. Amigos, nas mãos do Senhor e debaixo da graça de Jesus Cristo, nós somos chamados filhos do Altíssimo, mas entregues nas mãos de Satanás e envolvidos por suas trevas, nós somos piores do que aquelas moscas e do que aqueles camundongos, porque não apenas o maligno terá infiltrado na igreja aqueles que estão recebendo sua mente e os seus próprios sentimentos contra a verdade, mas ele também terá uma classe a qual, quase que involuntariamente, estará se movendo constantemente para refrear o avanço da obra do Senhor. Veja, nós estamos a instantes de entrarmos no mais terrível conflito desde a guerra dos anjos de Deus e dos anjos do maligno nos céus. E aquele mesmo que intentou subverter o governo de Deus no céu, ele está mais do que empenhado para subverter a verdade presente dentro da igreja de Deus, porque, meus amigos, Satanás, na verdade, não tem medo dos adventistas do sétimo dia, mas ele teme a mensagem que os adventistas possuem. E, caso ele consiga subverter essa verdade e trocar o evangelho eterno por evangelho parcial, então, ele não teria mais nada a temer, porque até mesmo aqueles que foram chamados para apresentar a última verdade ao mundo estariam lutando em favor da mentira em vez de lutar em favor da verdade. Meus queridos, o grande e último conflito é entre a verdade e o erro. E se nós, antes de lermos a Bíblia, o Espírito de Profecia, estamos repetindo aquela mesma desinteressada oração de 5 segundos, dizendo para Deus abençoar a nossa leitura e amém, então, sem dúvida alguma, nós seremos desencaminhados da verdade. Porque Deus está disposto a revelar as coisas grandes e ocultas que se encontram em Sua palavra para todo aquele que tem fome e que tem sede de conhecimento. E aqueles que entendem que o único meio de escape não é estarem entre os adventistas, mas sim estarem com as suas mentes blindadas com a verdade presente, esses, cada vez que forem abrir as Sagradas Escrituras e o Espírito de Profecia, e cada vez que forem ler qualquer outro livro com teor espiritual e que contenha a verdade presente, esses vão implorar a sabedoria e o conhecimento.
Esses vão se humilhar diante de Deus e suplicar que Ele não os deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda do caminho. Esses vão derramar suas lágrimas pedindo em oração que Deus lhe mostre o que é verdade presente. Esses não se contentarão em apenas fazerem 5 minutos a lição da escola sabatina, mas eles vão implorar que Deus conceda tempo de qualidade para que eles possam meditar nas Sagradas Escrituras e estudar o espírito de profecia e se aprofundarem em conhecimento por intermédio da lição. Irmãos, certa vez eu estava falando sobre a importância de estudar a Bíblia juntamente com o espírito de profecia. Uma moça da nossa igreja, ela disse que gostaria sim de ler alguns livros dos testemunhos que Deus nos deixou. Mas, quando eu disse que ela nem sequer precisava comprar os livros para começar a compreender o espírito de profecia, mas que ela podia até mesmo baixá-los no seu celular, embora o aplicativo do espírito de profecia ocupe pouquíssimo espaço, aquela moça me respondeu que o celular dela estava muito cheio de outras coisas e que, por isso, ela não iria baixar o aplicativo. Agora eu pergunto a vocês, qual era o real nível de interesse dessa pessoa em realmente conhecer aquela verdade que pode nos manter vacinados contra os enganos de Satanás? Bom, eu não posso dizer que o nível do interesse dela era 0, mas eu posso afirmar, com toda certeza, que pessoas que têm o mesmo nível de interesse que aquela moça em conhecer a verdade presente, nunca irão receber o profundo conhecimento de Deus para esses dias e acabarão sendo os piores inimigos da verdade dentro da igreja. Amigos, se o seu trabalho, seus estudos, seu relacionamento e outras atividades que você tem estão roubando o seu tempo para o estudo profundo e prolongado da verdade presente, então, nenhuma dessas coisas foi o Senhor quem te deu, porque elas estão tirando de você a boa parte que é o alimento espiritual. E, caso algum dia Deus tenha dado essas bênçãos para você, então você as transformou em maldição e Deus nunca vai aceitar a desculpa de que nós não temos tempo de qualidade para estudar a verdade por conta de qualquer outra coisa. Portanto, se você quer ser um dos escolhidos, comece a orar para que Deus te dê tempo de qualidade para a sua palavra e também comece a fazer a sua parte para que esse tempo apareça. Bom, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo complete essa mensagem em seus corações e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Então, um grande abraço e até a próxima.